Então, pessoal, vamos lá, tá? Vamos começar pelo foco. E para a gente ir para a técnica, para a aplicabilidade, né, do foco, a gente precisa antes definir o que é o foco. Ou seja, a gente precisa ganhar um certo corpo, uma certa robustez para que você consiga aplicar a técnica. Se não há nenhuma robustez, você nem entende o que você está aplicando e por qual motivo você está aplicando. Tá certo? Então, isso daqui são os sentidos, os significados. A gente está construindo os tijolos, colocando os tijolos, né? Para você ter a técnica, para você conseguir aplicá-la. Ótimo? Tá? Vamos lá. A gente, assim como eu falei, vai falar de foco. Isso daqui, tá? Não é somente para os estudos, é para a vida inteira de vocês, para tudo, tá? Mas a gente vai chegar na parte específica dos estudos. Quando a gente fala de foco, tem duas coisas aqui que a gente também precisa falar. Que é a procrastinação e a produtividade. Vamos lá, tá? A gente quer respostas. Vamos limpar mesmo, então vamos tirar tudo de informações que a gente tem a respeito dessas duas coisas aqui e vamos definir de maneira simples, que seja aplicável, que seja útil para a nossa técnica. Procrastinação basicamente é não fazer o que precisa ser feito. Não é preguiça, tá? Preguiça é aquela pessoa que não quer fazer nada, que quer só ficar deitada, enfim. Procrastinação, você sabe o que você precisa fazer, você tem inspiração e motivação, mas por ser muito difícil, por ser desafiador, por ter julgamentos, por você não querer se expor, né? Enfim, por você achar que não vai conseguir conquistar aquilo que você quer, você acaba fazendo outra coisa no lugar, você acaba mudando, invertendo prioridades, tá certo? E produtividade, limpando a mesa de novo, né, colocando, basicamente é gastar menos energia para fazer a mesma coisa, ou seja, gastar o mínimo de energia para fazer o máximo possível, tá certo? Tá certo? Tudo certo aqui? Beleza. Eu acho um erro e eu vinculo como erro, né, as pessoas que antes de olharem para o foco, olham para a procrastinação e para a produtividade. Isso daqui, essas duas coisas daqui, automaticamente você atinge quando tem foco, tá certo? Então pensar, e tem muito curso sobre isso, né, de produtividade e procrastinação direto, sem pegar a parte do foco, né? Pensar em produtividade e procrastinação é como consertar o pneu que está furando ao invés do eixo que está estragado. Antes a gente precisa olhar para o foco. E como eu falei, isso aqui não é só para os estudos, é para a vida inteira. Tá certo? Então vamos lá. Vamos construindo o que a gente está fazendo. Eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente. Tá? Existem dimensões do foco. Tá? E a gente vai ver cada uma por uma, bem calmo, para que tudo fique muito claro. Existem dimensões do foco. O longo prazo, foco de médio prazo, foco de curto prazo e foco de execução. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem agora. Longo prazo, de 5 a 10 anos. Médio prazo, de 1 a 2 anos. Curto prazo, 1 a 2 meses. Foco de execução, o dia a dia, o que você está executando. Foco de execução basicamente é aquele, agora vou estudar matemática. Durante os 40 minutos que eu estou estudando matemática, eu estou com foco no estudo de matemática, tá certo? Depois a gente vai ver que esse daqui tem bastante relação com a aprendizagem, inclusive com a memorização. Mas por que eu coloquei essas dimensões aqui? Longo prazo, né, médio prazo e curto prazo. Isso daqui são coisas que a gente vai ver depois, mas vocês só precisam saber que existe, tá? Para ficar claro a explicação e não precisar, digamos assim, fazer uma explicação muito mirabolante, dá para pegar um exemplo do senso comum, tá? Que seria alguém que quer fazer medicina. O foco de longo prazo é se formar médico. O foco de médio prazo é passar no vestibular. O foco de curto prazo aqui, pode ser estudar XY matérias, né, que ele precisa nos próximos meses, tá certo? E o foco de execução seria no dia a dia, o estudo do dia a dia. Tá certo, pessoal?